Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 25 de novembro e no resumido número 340, colapso da IA foi adiado. Big Techs querem ler a sua mente. A estética da nostalgia gerada por IA já cansou. Pendrive musical de caminhoneiro. Robôs domésticos tropeçam em demonstrações. A internet caiu de novo. Warren Buffett aposta no Google e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Natal tá chegando e vem aí a lojinha do Resumido. Vai ter camiseta, caneca, eco bag, um monte de coisa legal. Não tá lançada ainda, eu vou avisar por aqui, obviamente, mas já vai se preparando aí que ficou bacana as artes. Falando em loja, essa semana não vai ter anúncio da Insider, mas como muita gente escreveu para dizer que os descontos estavam mesmo muito bons, então mesmo sem eu ganhar nada com isso, porque não é um anúncio pago e nem eu recebo comissão das vendas, só queria avisar que o cupom de desconto resumido continua valendo em combinação com os outros descontos da Black Friday no site deles, então quem gosta da marca é uma boa oportunidade. Olha, você que já me acompanha aqui há muitos anos sabe que em muitos anos, desde o lançamento do Resumido, quando chega essa época do ano, tem essa semana especialmente tensa pra mim. Semana de reta final de Brasileirão, final da Libertadores. Torçam por mim, vai lá, mesmo que não for Flamengo, pense em mim, fica feliz por mim aí na hora que tudo der certo, porque vai dar certo. Dito isso, hora de agradecer aos novos assinantes do Resumido. Muito obrigado, Lucas e Felipe. Essa semana foram só eles dois, veja aí, dois homens, né, pra variar um pouco a supremacia feminina das assinantes. A gente segue aqui em 40% da meta, então se você tá pensando em assinar e ainda não fez isso, porque dá uma preguiça danada, eu sei, visite resumido.cc/assinatura e colabore pro Resumido seguir adiante. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. How to design the next generation of brain-computer interfaces. Why should you care? Uma reportagem do New York Times com a cientista Natália Kosmina falou sobre os óculos que ela desenvolveu que são capazes de conectar o cérebro humano diretamente às máquinas. O dispositivo tem vários sensores elétricos de eletroencefalografia e eletroculografia que capta os sinais neurais e permite que o usuário controle objetos, por exemplo, uma bola robótica só com pensamento. Isso é um avanço muito grande, né? A gente não está falando de chips neurais, estamos falando de um equipamento externo. Isso aí tem várias aplicações muito promissoras, por exemplo, para pessoas com doenças degenerativas, que vão, por exemplo, ter uma capacidade de se comunicar com os cuidadores de uma forma não verbal. Só que também a gente pode olhar para isso e pensar nos diversos usos indevidos que uma interface cérebro-computador pode acabar tendo se não tiver uma regulação do setor. Inclusive, é por isso que a cientista até agora se recusa a comercializar o modelo que ela está desenvolvendo, porque ela ainda tem uma preocupação muito grande em relação à privacidade mental e os nossos direitos neurais. Já falei de direito neural aqui em alguns momentos e é isso. Imagina que num futuro próximo alguém vai poder ser capaz de extrair os seus pensamentos. Cara, acho que não consigo pensar numa coisa mais agressiva ou invasiva do que essa, né? Nosso último refúgio de sossego, a nossa cabeça, também em risco. Isso aí ainda pensando nos implantes neurais de empresas como a Neuralink, do Elon Musk, ou então a empresa que o Sam Altman também está criando e desenvolvendo. E por isso que muita gente do meio defende a criação de novos direitos digitais. Leis que sejam capazes de garantir que os nossos pensamentos, as nossas emoções não se tornem mais uma camada de dados exploráveis por empresas. E isso pensando em dados exploráveis com o nosso consentimento. Imagina isso feito sem o nosso consentimento, sem a gente ter nenhum controle disso. Então, pode ser que a próxima fronteira de coleta de dados seja aí o nosso cérebro. Pensa nisso. Ou melhor, não pensa, que podem ficar sabendo que você pensou. Mas a gente não precisa ir tão longe, pensar em interface cérebro-computador ou chips neurais, para pensar em como a tecnologia já vai afetando o nosso cérebro, e um dos caminhos que isso vem acontecendo é o slop digital. A gente já está vendo um aumento grande da produção de conteúdo gerado por IA
em grande parte porcarias, né? Coisas sem sentido, que só estão atrás de clique, de tempo de tela do usuário. Mas já existe também alguns nichos específicos dentro dessa produção, entre eles a nostalgia de IA. Você já deve ter visto um desses vídeos em que aparece, às vezes, um apresentador criado por IA, já meio mal feito, falando sobre o passado, idealizando coisas e comportamentos e séries e coisas que as pessoas gostavam, sei lá em que época, pode ser nos anos 70, uns 60, 80, 90, aí vai da idade de quem tá vendo, mas esses vídeos fazem muito sucesso. E o motivo do sucesso desses vídeos é que ele vem de uma fantasia conservadora bem superficial, que é voltado, inclusive, para jovens que nem têm conhecimento histórico para perceber que tem vários anacronismos ali, né? Que são coisas que nem dizem de forma correta como foram as coisas naquele tempo. É uma idealização, a gente sabe que isso funciona muito, isso gera uma sensação de conforto, tanto para quem viveu, quanto uma de desejo de volta ao passado em quem não conheceu aquela época e não sabe também dos perrengues que tinham durante aquilo tudo. Tudo isso como uma parte dessa ideia vendida pelas Big Tech de que a IA vai democratizar a criatividade, mas em vez disso o que a gente está vendo são apps como o Sora só ficar repetindo os mesmos prompts, todo mundo fazendo a mesma coisa, resultando aí nesse conteúdo que fica muito repetitivo, né? É culturalmente pobre. Pouca gente está criando alguma coisa realmente relevante culturalmente com essas ferramentas. Não é que seja impossível, mas é que é raro. Ou pelo menos até agora é raro. Apesar de muita gente dizer que o conteúdo bom tá chegando, as ferramentas vão melhorar, as pessoas vão aprender a usar, até aqui não é assim. O que a gente vê é isso ser usado para ir derretendo o nosso cérebro, fazendo a gente se acostumar com essa estética, aceitar esse tipo de conteúdo e passar a consumir isso, mesmo que você não queira. Se você entra numa rede social hoje em dia, você é impactado por isso, quer você queira, quer não. E aí a gente fica sabendo dessas coisas e fica pensando, cara, eu quero ficar offline, eu quero fugir disso tudo, eu não quero ser impactado por isso o tempo todo. Obviamente ficar offline hoje em dia é praticamente uma impossibilidade para quem trabalha, para quem quer se informar. A gente vai estar online, a gente precisa mesmo de mais controle do que nos impacta nessas redes. Mas eu lembrei de uma reportagem da The Vox de uns 10 anos atrás, um vídeo falando sobre o El Paquete Semanal, que é um pendrive que roda por Cuba com conteúdo de filme, série, livro, várias coisas que eles não conseguem acessar, porque o acesso à internet em Cuba é muito limitado, tanto do ponto de vista de conteúdo que é controlado pelo regime, quanto pela dificuldade de conexão. Então existe ali um movimento desses pendrives que são montados e depois eles circulam ilegalmente, né, clandestinamente, melhor dizendo, pela ilha, e as pessoas pagam $2 para poder copiar isso e assistir na sua casa. Acham uma solução, mas o que é legal desse El Paquete Semanal é que ele tem uma curadoria humana. Primeiro, da pessoa que seleciona e distribui, e depois da pessoa que compra. Ela escolhe o que ela quer e acaba montando uma coisa que pode ser, em muitos aspectos, mais saudável do que a gente tem aqui no mundo livre, acessando qualquer coisa que a gente quer o tempo todo. Longe de mim querer pregar que seja melhor ter qualquer tipo de restrição ao acesso ao conteúdo. Eu quero falar em relação ao volume e a escolha consciente do que você vai assistir, consumir, ler, ouvir, o que quer que seja, dentro de uma limitação física. Você não consegue consumir aquilo tudo. Lembra um pouco a internet de antigamente, né? A gente tinha que fazer várias escolhas. Eu lembro quando eu comecei a baixar MP3, 2001, 2000, sei lá, em que você deixava o computador a noite inteira para baixar um disco. Aí quando começou a banda larga e tudo mais, acelerou esse processo. Eu lembro muito o Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, quando ele falou para mim, agora a gente consegue baixar um disco num tempo menor do que a duração do próprio disco. Falei, caramba, é verdade, em menos de 40 minutos a gente baixa um disco. Isso era uma novidade, assim, tremenda, era uma mudança de paradigma. E agora você baixa um arquivo em segundos, você entra num streaming como Apple Music, Spotify, Deezer, e ouve tudo que você quiser, a hora que você quiser. E eu tava pensando nisso quando eu vi um post da 300 Noise falando sobre o experimento que eles fizeram com um pendrive de caminhoneiro. Existe uma subcultura de pendrives que circulam entre caminhoneiros com seleções musicais, um pouco parecido com o Paquete Semanal, e eles quiseram, na 300 Nós, fazer um experimento para explorar formas alternativas de distribuição de música, tentando apontar para músicos de hoje em dia que você não precisa só divulgar no Instagram e no Spotify. Existem outras formas de chegar nos ouvintes. No caso, eles tentaram distribuir música independente para esses caminhoneiros, eles não deram tanta bola, não gostaram tanto assim, mas a provocação é bacana, né? Você pensar em como chegar no ouvinte de outra forma. E isso aí tá muito em contato com essa tendência das pessoas começarem a baixar a música de novo.
querendo montar suas próprias bibliotecas de conteúdo, querendo escolher, querendo ter uma decisão ativa no que vai ouvir. É o esperado, né? Porque é muito cansativo você ser engolido por tanta informação, por tanta opção o tempo todo. Eu hoje em dia assino tanto streaming que eu não sei nem pra quê. Eu não sei qual foi a última vez que eu assisti uma coisa na Netflix, por exemplo. Tá lá assinado, meu filho vê algumas coisas lá, eu acabo não cancelando, mas eu me pego pensando, é tanta coisa, não dá pra ver isso tudo, sabe? Eu tenho assistido muito mais Apple TV hoje em dia, tá cheio de série boa lá. Podia cancelar todas e ficar com ela um tempinho. Aliás, é uma proposta que eu fiz há um tempão aqui, né? Eu falava isso, você faz uma assinatura de um stream, usa ele, esgota, e depois passa pro próximo. Em vez de você assinar tudo simultaneamente, que acaba dando uma paralisia na hora de assistir, escolher o que assistir. Se você só tem um, e você tem uma fila de coisas ali, você vai assistindo ali, porque a gente não vai assistir tudo em 24 horas, por mais que vendam pra gente essa ilusão, né? E pensando nessa nossa relação com os conteúdos, uma outra notícia que eu vi no Pitchfork é que o Spotify comprou o Who Sampled. O Who Sampled é um site que cataloga todos os samples utilizados em diversas músicas, não vou dizer todas, mas em muitas músicas. Então você ouve, por exemplo, uma faixa de hip hop e quer saber o que foi sampleado ali, vai dizer todos os samples que estão listados. Ou o contrário, você pega uma música que você conhece, que você sabe que já foi sampleada e quer saber quem mais sampleou aquela música, né? Usou um trecho para produzir uma nova faixa. É um site muito rico de informação por conta disso. E o Spotify comprou essa plataforma justamente pelo volume de informação que tem ali, para enriquecer um novo recurso chamado Song DNA, que vai começar a centralizar as informações do banco de dados do Who Sampled dentro do Spotify. Isso aí significa que você vai finalmente começar a ter mais informação das músicas que você está ouvindo no Spotify. Eu sou da época do CD, obviamente eu peguei vinil também, mas já ali final da infância, quando eu estava comprando disco na adolescência já era CD, sempre fui viciado no livrinho, né? O livrinho do CD com as informações todas, eu adorava ler os créditos inteiros, todos os agradecimentos, eu era fã de ler agradecimento por conta de um amigo meu, o Fios, que me aplicou nessa curiosidade. Você descobre um monte sobre o disco, lendo para quem eles estão agradecendo, quem participou daquilo. E é uma informação muito rica que transforma a sua relação com uma obra. E eu sinto muita falta disso. Você não sabe quem tocou o quê, quem produziu. Não tem essas informações no Spotify. Parece que agora eles vão começar a oferecer mais coisa, né? Eles já agora vão listar todos os profissionais envolvidos numa faixa. E eu fico esperando o dia que você vai poder navegar a partir dessas informações. Um produtor de um disco, você vê os discos que ele produziu, ou um engenheiro de som, ou um baixista, e por aí você vai navegando através de uma coisa muito mais a ver com a sonoridade do que com semelhanças algorítmicas, que é o que a gente tem hoje em dia no Spotify. Se isso aí vai ser o suficiente para aplacar a fúria de diversos artistas que já tiraram ou estão anunciando que vão retirar o seu conteúdo do Spotify, desde que foi anunciado que o Prima Matéria, o fundo de investimentos do Daniel Ek, investe na Helsing, que é uma empresa de defesa com software baseado em IA, ou seja, uma empresa armamentícia, vários artistas dizendo que não querem que o lucro gerado com as suas músicas sejam reaplicados nesse tipo de tecnologia. E com isso vários artistas tiraram música do catálogo, eu falei disso aqui, né? O King Gizzard and the Lizard Wizard, o Deerhoof, o Massive Attack, o Godspeed o Black Emperor. Vários ainda não saíram da plataforma, mas já anunciaram que vão ser retirados. Então se isso aí vai ser o suficiente, eu não sei. Mas falando em música, aliás, muita gente me pede dica de editor de podcast por conta da qualidade da finalização do resumido, que é muito boa. E os nossos Hugo Rocha e o Miguel Mermanstein abriram um estúdio. E agora você também vai poder contratar a Usina Sons para suas necessidades de áudio. Olha lá, conta mais, Hugo. Olá, resumistas. É isso, eu e o Miguel Mermanstein, que de vez em quando aparece aqui no crédito resumido também, estamos lançando a Usina Sons. A Usina cria soluções sonoras para qualquer projeto que tenha o som como parte fundamental. Então, desenho de som, música, edição, finalização, tudo que envolver som em projetos audiovisuais. Incluindo, claro, a produção de podcast, como aqui no resumido. Nosso @ no Instagram é usina.sons e você pode ver nosso portfólio completo no site usinasons.com. Valeu, Bruno! Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. The Digital Omnibus proposed to delay the EU's strict rules on AI use in some areas from August 2026 to December 2027.
E eis que o badalado estudo AI 2027, que previa que o surgimento da superinteligência, a AGI, chegaria até 2027 e que isso aí seria seguido de um colapso civilizacional, adiou a sua previsão. E foi o próprio autor do estudo no Twitter que disse que não é bem assim, acho que não chega até 2030. Talvez você se lembre que no resumido número 308, em abril desse ano, quando o relatório foi lançado, eu comentei que eu era bastante cético em relação a essas evoluções da inteligência artificial, principalmente em relação às previsões tão de curto prazo, e eu achava que essas coisas não iam acontecer na velocidade que estão sendo ditas, principalmente porque os maiores interessados em dizer que vai acontecer tão rápido são os próprios laboratórios de IA, que querem captar dinheiro o máximo possível, o mais rápido possível para continuar crescendo, e que no meio de ter esse discurso todo tem muito blá blá blá, muita promessa vazia, que as coisas não devem acontecer bem assim. Bom, parece que não estava muito errado, porque agora o próprio autor do estudo está dizendo que não é 2027 não. Um dos motivos que esse estudo ficou tão badalado foi porque veículos como o New York Times, vários podcasts, Lex Fridman, o Hard Fork, deram muita lenha para esse assunto, não questionaram, não deram espaço para outros especialistas que já se diziam muito céticos em relação ao que estava naquele estudo, inclusive apontando várias questões e problemas e defeitos no estudo. Isso aí, obviamente, não rende tanto clique, né? Não rende tanta visualização, não deram espaço, ficou deixando o próprio autor do estudo falar sem ser confrontado. E, bom, estamos aqui agora, nem um ano depois, 6 meses depois, o próprio autor dizendo que nada disso vai acontecer. Mas ainda que a superinteligência não chegue em 2027, talvez não chegue nem em 2030, a gente já tem várias questões de IA que são bem concretas no nosso dia a dia. A 404 Media fez uma matéria sobre a questão das bibliotecas e falou como as ferramentas de IA estão sendo incorporadas nas escolas, nas bibliotecas, de uma maneira que reforça a censura, vigilância e também um desmonte institucional. A reportagem comenta, por exemplo, sobre o software Class Shelf Plus, que é uma ferramenta que implementa marcador de material sensível e como esse sistema acaba automatizando as avaliações e pode acabar removendo conteúdo que é relacionado à raça, gênero, sexualidade, até história, principalmente nos ambientes que tem muita pressão política. Porque você programa esse software para eliminar, para bloquear alguns livros, não tem um humano no processo e pode acabar bloqueando muita coisa que não necessariamente deveria estar sendo bloqueada, se é que deveria estar sendo bloqueada. E é para isso, inclusive, que a gente tem bibliotecário, pesquisador, professor, para ajudar a filtrar esse processo, a analisar essas remoções ou essas considerações e não um sistema automatizado que a gente não sabe de que forma foi treinado, baseado em qual grupo de dados e como está chegando ao resultado de bloquear esse ou aquele livro. E os professores e os bibliotecários falam que além desse esquema de censura automatizada, eles também estão sobrecarregados pela quantidade de livros gerado com IA, né? Um catálogo cada vez maior que vai inundando esses sistemas, né? E as pessoas começam a ter mais dificuldade em tentar encontrar um livro bom, saber o que deveria prestar atenção quando é um lançamento, quando não é, por conta do volume. Vários movimentos de extrema-direita, como o Heritage Foundation, responsável pelo Project 2025, que é um programa bem complicado em relação ao futuro dos Estados Unidos, está buscando esse caminho do tecnomaximalismo para criminalizar educador, para limitar o acesso à informação, para substituir servidores públicos por IA, e você vai, com isso, conseguindo de maneira mais fácil alinhar o conteúdo de acordo com a ideologia, porque é automatizado, não tem ninguém para falar nada contra, né? Inclusive, a The Economist, numa outra reportagem, fala como essa presença cada vez maior da inteligência artificial nas escolas dos Estados Unidos já está desencadeando uma reação educacional que está trazendo de volta vários métodos antigos de avaliação, métodos tradicionais, melhor dizendo, como prova manuscrita, exame oral, como forma de driblar o uso de IA na sala de aula. E esse movimento acontece à medida que as escolas vão tendo mais dificuldade para lidar com estudantes usando IA para colar, para produzir redação inteira sem escrever, para responder tarefas de maneira automática. E aí, por isso, os educadores estão tentando garantir alguma autenticidade para avaliar o pensamento crítico. E aí isso aí vai levando para esses métodos que são mais difíceis de delegar a resposta, né? Se você tem que escrever a prova à mão, se você tem que responder a prova de maneira oral, fica muito mais difícil você usar a IA para trapacear. E os professores, os pais, os administradores têm reclamado, ficado frustrados
com esse monte de ferramenta educacional que sempre promete a mesma coisa, são ferramentas inteligentes, vão prometer a danada da eficiência, mas que várias vezes acaba criando um problema novo, porque tem desigualdade de acesso, tem falha de segurança, tem coleta excessiva de dados, né, pode se transformar em mais uma distração digital. Tudo isso aí parece que vai indo na mesma direção, né? De a gente tentar desacelerar as coisas um pouco. Falei no bloco anterior em relação à música, ao consumo de conteúdo, de você ter uma relação mais intencional com o que você vai consumir. E a gente vai vendo isso dentro do estudo, porque as coisas não precisam ser tão rápidas, tão aceleradas, tão otimizadas o tempo todo. Eu venho falando disso aqui já há um tempo, a questão da eficiência. Essa palavra é muito perigosa, essa proposta é muito nociva, ou pode ser muito nociva, porque eficiência também pode implicar numa coisa apressada. Nem tudo pode ser mais eficiente. Muitas coisas, como absorver conhecimento, demanda mais tempo. Demanda você passar tempo com aquele conteúdo, você se envolver com o que você está pesquisando, estudando, e assim você conseguir elaborar suas próprias ideias em torno daquilo e, de fato, absorver o que você está aprendendo. Ou, de fato, aprender, né? Melhor dizendo. Mas o que a gente vê é um movimento contrário a esse, né? A gente vem falando de automação, inclusive de robôs, né? Esses dias foi lançado o One X Neo, um robô de $20 mil que vai supostamente te ajudar com as tarefas de casa. E aí tem um vídeo impressionante, ele dobrando roupa, tirando louça da lava-louça, botando coisa na pia. Mas assim, aquilo que eu falei, né? Dobrando lá, pra quem tem toque leve como eu, aquilo não dá conta não, tinha várias coisas dobradas erradas. Pra mim seria inadmissível, eu mandava o robô embora na hora. Mas pior que isso, é que depois de alguns testes, as demonstrações que foram feitas, foi revelado que na verdade o robô não tá nem operando sozinho, tem um controlador ouvindo os comandos e controlando como se fosse um joystick de um videogame. Ou seja, tá muito longe da promessa que fazem. E aí teve uma demonstração de um robô russo esses dias, e o robô acabou caindo de cara no meio do palco. Entrou para fazer lá a apresentação, tocando o tema do rock, e aí quando ele tava acenando pro público entrando, blau, caiu de cara. Aí botaram um pano preto por cima para tentar esconder, retirar ele do palco, dizer que na verdade é um problema da calibragem e tal. Quem está apostando, inclusive, nesse campo da robótica, desse uso de IA no mundo físico, é o Jeff Bezos, fundador da Amazon, que agora criou uma startup dedicada a esse nicho, a trazer IA para o mundo físico. Ele vai ser co-CEO dessa empresa, que já largou com 6 bilhões e 200 milhões de dólares garantidos, boa parte financiado diretamente pelo Jeff Bezos. E nessa a gente vai vendo uma concentração, né? Esses bilionários de Big Tech, dessa ascensão da internet 2.0, que se estabeleceram em algo chamado de Magnificent Seven, que são as 7 principais empresas do mundo, as mais valiosas, agora já começam, com o dinheiro que já tem, a tentar dominar também esse campo de ar. Então a gente precisa ficar atento, porque não dá para ter essa concentração num campo tão sensível. Tem muito teatro nisso tudo que a gente está vendo, tem muito papo furado, não vai ter inteligência artificial que substitui o humano tão cedo, não vai ter robô então menos ainda até ter um robô na sua casa. Vamos com calma que eu tô com pressa, porque já tem muita coisa pra gente prestar atenção no dia a dia, pra gente ainda ficar entrando em paranoia dessa máquina de propaganda das Big Tech. Sempre dê uma duvidadinha, porque faz bem. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Warren Buffett, a man who has famously said that tech companies are well outside his circle of competence, has just bought into one of the biggest tech companies in the world. O Google lançou o Gemini 3, a nova versão da sua inteligência artificial, e descreveu a tecnologia como seu modelo mais inteligente, mais factual, né, tentando recuperar o terreno depois do lançamento um tanto turbulento do GPT-5 da OpenAI. É a primeira vez que o modelo principal, o Gemini 3 Pro, vai estar disponível para todo mundo logo no dia inicial, tanto no aplicativo quanto no search. E entre vários avanços anunciados está o fato que o Gemini 3 agora é nativamente multimodal, ou seja, ele pode processar simultaneamente texto, imagem, áudio. Isso aí ajuda a você conseguir criar conteúdo mais elaborado. E isso se materializa no Google Search mesmo, a ferramenta de busca, que começa a produzir resposta mais visual. Traz imagem, tabela, grid, simulação. Uma ideia de trazer uma coisa mais visual para o usuário, já gerado com IA. E logo após o lançamento, o Gemini 3 já foi muito elogiado.
superou vários outros sistemas em diversos testes de desempenho, especialmente nos benchmarks da LMA Arena, que é uma plataforma colaborativa que avalia as várias IAs. Então, 24 horas depois, mais de 1 milhão de usuários testaram o Gemini 3 via Google AI Studio e via API. E até os concorrentes elogiaram. Sam Altman, Elon Musk, vários deles tweetaram elogiando. E o Mark Benioff, que é o CEO da Salesforce, falou que ele vai abandonar o ChatGPT depois de 3 anos, que ele não volta atrás. E o que as análises mostram é que a velocidade, a capacidade de raciocínio, a qualidade na geração de imagens, né, além dessa performance nas tarefas como programação e matemática, estão muito à frente dos outros. E isso impressionou muita gente. E esse avanço do Google vem no momento em que o market share dos chatbots, que era 87% do ChatGPT, caiu para 73% desde o início de 2025. A OpenAI vem perdendo terreno e o Google começa a materializar uma vantagem que eu comentei a respeito há 2 anos, 3 anos talvez, que é o fato que ele já tem um sistema integrado. Enquanto o OpenAI está contratando o Johnny Ive para tentar desenvolver um hardware de AI, está tentando lançar o seu próprio navegador, tentando trazer busca para dentro do ChatGPT, o Google já tem isso tudo. O Google tem a busca, tem o Gmail, tem o Drive, tem o YouTube, tem tanta coisa lá já que eles só precisam acertar a ferramenta, né? A ferramenta de IA propriamente, porque de resto, todos os aplicativos, os usos já estão com os usuários. Isso é uma vantagem competitiva gigantesca. Não por acaso, o Warren Buffett, que é considerado o maior investidor de todos os tempos, que sempre foi bem avesso a investir em tecnologia, antes da aposentadoria, na carta anunciando a aposentadoria, também anunciou um investimento no Google de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. E isso tornou o Google o 10º maior investimento da Berkshire Hathaway, que é o fundo de investimento do Warren Buffett. Ele tomou essa decisão no momento que as ações da Alphabet, a empresa controladora do Google, já subiu 46% esse ano, e por conta do investimento do Buffett, as ações do Google subiram 5% logo de largada. E o fundo também reduziu a participação na Apple em mais 15%, mas mesmo assim é a maior posição deles na Berkshire, ainda é a Apple, é a grande aposta. E inclusive muita gente dizendo que esse atraso da Apple é parecido com o Google, né? Que a Apple não precisa desenvolver um novo sistema, eles já são um dos telefones, o aparelho mais usado nos Estados Unidos e muito usado no mundo todo. Com o próprio sistema operacional já tem muita vantagem. Eles precisam, talvez, em vez de entrar nessa corrida maluca de velocidade, esperar a poeira baixar e se posicionar da melhor maneira no tempo correto. E um outro investidor, o Peter Thiel, que é um cara que investiu na Uber, no Facebook, em várias empresas logo no início, também anunciou que saiu completamente da NVIDIA. Ele vendeu toda a posição que ele tinha. Isso representava 40% do portfólio da Thiel Macro, que é a gestora dele. E isso, para muita gente, sinaliza o início da bolha da IA. Se por um lado você vê um cara como Warren Buffett investindo no Google e o Peter Thiel saindo da NVIDIA, você olha e fala, então talvez tenha muita gente nesse espaço, e já começa a olhar para um outro lugar. É o Google que vai ganhar de novo? Se o Google ganha, significa que muita gente perde. E se as empresas que perderem forem do patamar da OpenAI, por exemplo, e várias tantas outras, isso vai ter um impacto no mercado que pode acabar detonando essa bolha aí. Aliás, o Michael Burry, que é muito conhecido pelo filme Big Short, o cara que previu a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, também está apostando contra a NVIDIA. E apostou o equivalente a 1 milhão de ações de NVIDIA contra, apostando que vai cair. Aqui no Brasil, o aplicativo do Fundo Garantidor de Créditos se tornou o app mais baixado do país na App Store, superando o ChatGPT, o Gemini, o AliExpress, o Mercado Livre, o GovBR. Superou todo mundo. Isso porque a liquidação extrajudicial do Banco Master, foi decretada pelo Banco Central, fez todo mundo correr para o aplicativo, né? Todos os investidores do Banco Master, para tentar recuperar o que botou ali, né? O Fundo Garantidor garante que quem investiu até R$250 mil tem todo o seu dinheiro de volta, então foi todo mundo ali tentar garantir, e por isso o aplicativo foi parar no primeiro lugar da Apple Store. Se você gosta desses assuntos sobre as movimentações financeiras das empresas, oportunidades de investimento, eu agora tenho um outro canal, que é o Resumido Tech Invest, que fala especificamente sobre as oportunidades de investimento em ações de tecnologia na Bolsa dos Estados Unidos. É só você lá, @Resumido Tech Invest, tudo junto,
no YouTube também, resumido Tech Invest, ou no resumido.cc/TechInvest para assinar a newsletter e receber várias análises muito mais detalhadas do que eu comentei aqui sobre as oportunidades de mercado nessa área. Voltando aqui para Big Tech, a Cloudflare teve um apagão, uma pane global semana passada, e nessa vários serviços como Twitter, ChatGPT, Uber, Spotify, Canva, até o jogo League of Legends, até o Down Detector, que é o site onde você entra para descobrir qual site está fora do ar, caíram por conta de uma falha no sistema da Cloudflare. Isso aí, menos de um mês depois da falha que a gente viu da Amazon Web Services, que também derrubou um monte de gente, da Alexa, da própria Amazon, até o Fortnite, Snapchat. A gente também já teve falha da Microsoft Azure, que deixaram vários serviços fora do ar por várias horas. E isso faz a gente pensar o quanto que a gente está dependente de poucos serviços para a infraestrutura da internet rodar. Todo mundo usa a mesma coisa, né? Todo mundo usa o AWS ou usa o Cloudflare, e nessa, um serviço desse falha e a internet inteira cai e quase ninguém tem um plano B para voltar online. Isso em escala, se falha todo mundo ao mesmo tempo, para o mundo hoje em dia, né? Então a gente que pensa numa internet como algo descentralizado, que era a proposta inicial e justamente a mais segura para tudo, a gente vê cada vez mais centralizado, mais sob risco, com eventos como esse comprovando que talvez a gente deva pensar em como descentralizar a internet novamente. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. The 1930s, the Great Depression, Prohibition, and the rise of fascism in Europe, pushing the world to the brink of war. Num momento em que a imprensa vive entre essa precarização e o fetiche por métricas, por cliques, por visitas no site, um game chamado News Tower transforma a rotina de um jornal nos anos 30 num game e acaba virando uma surpresa, um sucesso surpresa. Foi criado pelo estúdio holandês Sparrow Knight, e o jogo explora essa disputa entre ética, audiência, sobrevivência financeira, sempre com um toque de humor, e entre reportagens que podem render processos, anúncios que compram espaço e escolhas editoriais que moldam um ecossistema inteiro, esse News Tower lembra que a crise da mídia é bem antiga e que com ou sem IA, a gente segue tentando entender como contar a verdade. Não tem app, é um jogo para PC e para Mac e tem na Steam. Essa dica é para quem ficou frustrado com o novo disco do Tame Impala, eu. A Melodies Echo Chamber começou a soltar os singles de Unclouded, que é um novo disco que sai em dezembro pela Domino Recording. A sonoridade parecida não é coincidência, a Melody Prochet, que é a Melody do Echo Chamber, e o Kevin Parker do Tame Impala já foram um casal, ele produziu o disco dela, e esse apreço pela psicodelia sonora certamente deve ter sido um ponto de afinidade. O nome do disco vem de uma citação do Hayao Miyazaki que diz: "Você deve ver com os olhos não turvos." Boa frase. A produção foi dividida entre vários nomes, como Sven Wonder e o Malcolm Cato, e ela já disse que quer provocar um efeito meditativo. Então, bora meditar, que é sempre uma boa ideia. Nesse episódio, você ficou sabendo que Big Techs avançam para interfaces neurais diretas e pesquisadores cobram direitos para proteger a atividade cerebral, que a estética da nostalgia gerada por IA já cansou, que o Spotify comprou o Who Sampled, consolidando as descobertas musicais, que robôs domésticos tropeçam em demonstrações, que a pane da Cloudflare expôs mais uma vez a fragilidade da dependência em poucas empresas, que o Warren Buffett apostou forte no Google, que o Peter Thiel zerou a posição dele na Nvidia por medo da bolha de IA e muito mais. Se você gosta do resumido, você pode assinar e você pode ajudar recomendando para mais gente. Assim você garante que essa informação que você acha tão importante chegue em mais pessoas e a gente consiga efetivamente provocar as mudanças que a gente deseja. Isso é muito importante, ajuda demais o resumido a crescer, então não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora, além de enviar o link do episódio para os seus amigos no WhatsApp, para a família, no grupo do trabalho, fazer um stories, eu reposto todo mundo que bota no stories e é importante demais para o programa continuar crescendo. E você que ouviu o episódio até aqui,
Se não adivinhou a palavra da semana, que eu descobri que isso agora é um jogo que algumas pessoas brincam sozinhas, imagino, e quiser deixar um comentário na plataforma que você estiver escutando agora, a palavra secreta da semana é dosar. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.